Pessoal, boa tarde. Tá, a gente vai começar agora a palestra, tá? Persistência poliglota e bancos não relacionais, né? Falar um pouquinho o que é essa mistura maluca toda aí e por que é importante você saber isso e aprender a pensar dessa forma, né? Usando mais de uma persistência, ou, etc. Porque o mercado hoje em dia está exigindo, tá? O papel de um arquiteto de sistemas ou uma pessoa que trabalha com banco de dados, né? Ela não pode ficar bitolada somente em uma tecnologia. Tá? Então, a gente tem uma grande variedade de tipos de bancos, tipos de dados, tipos de serviço, né? E você tem bancos que são mais apropriados para um tipo de coisa. Então, às vezes, uma aplicação ela pode precisar de mais de um banco de dados, né, para conseguir desempenhar seu papel de forma adequada. Eu vou dar alguns exemplos também durante isso e explicar o porquê que esse é um assunto aí bacana. Né? Então, uma agendinha básica, eu vou fazer uma apresentação desses tópicos, a era de ouro dos bancos relacionais. Hoje não é apenas só, olha, não tem só bancos relacionais, tem outros, uma série de outros tipos de persistência, isso é interessante. Não que o banco relacional tenha morrido, tá? Não é isso. É que a gente tem alternativas que, inclusive, podem trabalhar em conjunto com bancos relacionais. Né? E por que a gente está usando esse termo? Agora, se olharem na internet, tem muito disso aí, né, da persistência poliglota, que é o termo que está se usando. Tá? E fazendo uma breve apresentação para quem não me conhece, né, eu trabalho com desenvolvimento web desde meados de 96. Tá? Já tive BBS, então comecei desde essa época, de molequinho mesmo. E hoje eu atuo em alguns projetos de software livre. Tá? Eu participo da comunidade de MongoDB, tá? Aqui no Brasil. Inclusive, a gente organiza com uma certa frequência eventos de MongoDB em São Paulo. O último foi algumas semanas atrás, com um engenheiro da própria MongoDB que veio de Singapura para cá, para a gente montar um meetup e fazer um trabalhinho legal. Né? E hoje eu estou tentando me especializar na parte de NoSQL e a parte de Big Data também, tá? Que é o que entra bastante esse termo de persistência poliglota. Tá? Eu comecei a ler bastante sobre isso, comecei a gostar e o mercado está precisando disso. Tá? E a dica que eu quero passar para vocês é como a gente correr atrás, olhar outras alternativas para que a aplicação consiga atender de forma eficiente, escalar e também não ficar fora do ar, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, o que era a era de ouro dos bancos relacionais? Tá? Então, você tem opções bastante populares, como o MySQL, o MySQL, Postgres, Oracle, né, citando 2 livros e um proprietário aí. E sempre foi a primeira opção para todo mundo quando vai desenvolver alguma coisa. Alguns anos atrás, o padrão o que era? O LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Tá? Então, isso era um padrão. Você via qualquer tipo de projeto, seja e-commerce, seja uma rede social, seja algo para analisar dados, né? O padrão era sempre bancos relacionais, sempre MySQL, que era o maior. Postgres também era bastante utilizado. Né? Isso falando de tecnologias livres. Tá? Então, a gente só tinha essa opção. E aí, eu vou começar um projeto novo. Eu uso Postgres ou uso MySQL? Era essa a pergunta. Tá? E isso mudou bastante de um tempo para cá. São opções boas. Tá? Não estou... Essa palestra aqui é só um disclaimer, né? Isso aqui não é algo contra os bancos relacionais, pelo contrário, eu uso bastante banco relacional também. Tá? Então, é mostrar que eles podem trabalhar em conjunto. E os bancos relacionais hoje têm muitas ferramentas disponíveis. Tá? É um padrão de mercado, em tese. Tá? Você acha muita gente qualificada, conhece bem SQL aí no mercado, e acabou virando praticamente um padrão da indústria. Tá? E como é que funciona? Bom, para quem aqui é DBA? Tem algum DBA aqui? Ninguém? Desenvolvedores, quem é desenvolvedor? A maioria é desenvolvedor, legal. Então, qual que é o modelo relacional? É armazenar os dados em tabelas, usando relacionamentos, normalização de dados e uma necessidade de esquema. Ou seja, quando você vai criar alguma coisa, você tem que criar a sua modelagem primeiro. Tipo de dados, um campo inteiro, o outro pode ser varchar, o outro um campo tipo float, e por aí vai. Então, é necessário você amarrar a uma modelagem e seguir essa modelagem durante a sua aplicação. Se eventualmente tiver alguma alteração na sua aplicação que exigir um campo a mais, você tem que ir lá dar um alter table, adicionar aquele campo e muitas vezes fazer algum migration ali para popular com dados ou colocar um valor padrão e a aplicação vai depois mudando esses dados à medida que tem necessidade. Tá? Então, você fica amarrado a um modelo, a um esquema, né, ao modelo. Tá? Quais são as vantagens?
quase, ou todo mundo conhece um pouco de SQL, nem que seja um pouquinho, o cara vai lá e consegue dar um select. É um padrão, tá? É uma linguagem bem flexível. O SQL é legal, tá? Você consegue fazer bastante coisa com ele. Existem softwares feitos só em SQL, mas só fazendo chamada com banco, fazendo join, left join, store procedures e por aí vai, né? Usando o modelo SQL. Tem muitos operadores, né? Boas ferramentas e por aí vai. Padronizado e normalizado, né? Relacionamento, join, grupos, integridade relacional e etc. São alguns dos recursos, né? E o ACID, né? Que nada mais é que tudo ou nada, né? Que é o A, atomicidade, consistência, validação, respeito à integridade, isolamento, concorrência retorna um resultado válido, mesmo que o resultado seja um false ou alguma coisa, sempre vai te retornar alguma coisa, e durabilidade, uma vez gravado, é definitivo, tá? Então esse seria um conceito ACID. Quais são as desvantagens do modelo relacional? Dependência da modelagem, ou seja, tudo que você vai fazer, você precisa estar mexendo na sua modelagem primeiro. Coloca um campo a mais, coloca uma tabela a mais, faz um relacionamento entre elas, e tem que alterar código normal, né? A gente está sempre modificando o código para fazer isso. E tem uma dificuldade para manter aplicações que crescem rápido, tá? E escalabilidade. O que acontece com a escalabilidade de bancos relacionais? Você não consegue, você até faz um cluster de MySQL, até tem. A gente tem casos, né? O Facebook usa MySQL, né, Marlon? Então a gente tem casos aí de muito acesso usando bancos relacionais. Mas claro, eles não usam só isso. Então você está escalando com outras coisas. Então você consegue, coloca mais máquina, faz cluster, faz réplica e por aí vai. Mas na maioria dos casos, você tem que comprar uma máquina melhor, colocar mais memória e mais processador. E quando o banco começa a ficar lento, tá? Isso eu estou falando, vamos falar assim, uma empresa de desenvolvimento, a gente tem mais desenvolvedor, raramente tem um DBA que fica fixo na empresa, o desenvolvedor vai fazendo código, vai jogando no banco, uma hora começa a ficar lento. Poxa, está demorando para responder. Então, primeiro passo, você contrata um cara para criar os índices. Ele vai ler sua tabela direitinho lá, fala assim, vou colocar um índice aqui que não está funcionando legal, eu vou fazer uma otimização aqui que não está bacana. Fica um pouco melhor, a sua performance vai melhorar, mas não vai resolver 100%. Tá? E depois você contrata, né, para melhorar mais ainda, um cara para criar views e queries complexas. Então o cara faz aquele select monstruoso, você para ler aquilo e não entende nada. Tá? Só que a aplicação fica mais rápida, melhora um pouquinho, mas ainda não está bom ainda, tá? Ou seja, começa a ficar amarrado a esse modelo. Você fica criando uma dependência maior com esse banco de dados. Tá? E, por último, você contrata um cara para criar cache na aplicação. Então, vai jogar tudo em memória, vai criar dados estáticos, etc. Né? Ou seja, você começa a ter duplicidade de dados, de informações. Tudo isso no banco relacional. Tá? A gente pensando no MySQL ou no Postgres da vida. Tá? E falando de NoSQL, Not Only SQL. Tá? NoSQL não tem nada a ver com o modelo contra o relacional. O No não é de negação, não é anti-SQL. É uma alternativa ao modelo SQL. Not Only SQL. Não apenas SQL. Tá? Pode ser uma alternativa. E é um novo paradigma. Na verdade, o conceito não é tão novo assim. Se a gente pegar bancos mais antigos, você encontra bancos colunares, bancos chave-valor, bancos bem antigos, aí sei lá, desde que antes da época de internet, a IBM tinha bancos chave-valor, né, há muito tempo. Né? E você tem uma liberdade de esquema e modelagem, você não fica amarrado àquele modelo, você não é obrigado a dar um create table e colocar os seus campos ali. À medida que os dados são gravados, tá, ele vai criando a sua modelagem automaticamente. E uma tabela ou uma coleção, no caso do MongoDB a gente chama coleção, seria equivalente à tabela, ela pode ter 2 documentos ou 2 registros que tem campos a mais ou a menos. Então você não precisa seguir na sua tabela, você não tem que ter todos os objetos ali armazenados, tem que estar do mesmo jeito. Então você pode ter variações. Eu posso ter um cadastro de usuários, por exemplo. Um registro tem e-mail, outro registro não tem o campo e-mail. E os documentos ficam ali organizados, você consegue fazer find naquilo, consegue trabalhar com essa informação tranquilamente. Tá? E escalabilidade é horizontal. Você pode pegar máquinas pequenas, máquinas com pouca memória, pouco processador, colocar várias. À medida que vai ficando lento, você vai plugando mais máquina, vai ligando mais máquina na sua rede. Ele vai se escalando tranquilamente. Tá?
Então, ao invés de ficar colocando memória, processador, mais disco, etc., você coloca mais máquina. E pode ser máquina normal, simples. Naturalmente, uma máquina que tem um disco rápido vai fazer diferença, que tem bastante memória vai fazer diferença também, né? Porque esses bancos usam muita. Faz primeiro uma persistência em memória, depois vai dando sync em disco. E muitos seguem o teorema de Capp. Tá? Eu vou, um pouco mais para frente, explicar o que é o teorema de Capp. Só que não é bala de prata, né? Ou seja, não vai resolver todos os problemas. Você vai resolver um problema, mas você pode arrumar o outro. Tá? Então, por isso que a gente usa o termo persistência poliglota, porque aquilo que precisa escalar, a gente deixa em bancos não relacionais. Aquilo que tem que precisar de transações, você precisa trabalhar com dados financeiros, ou precisa de integridade referencial, etc., você coloca no banco SQL normal, um Postgres da vida. Tá? Só que você vai ganhar de um lado e pode perder do outro. Então, você tem que equilibrar na sua aplicação e saber o que você vai ganhar. Não. Se for bom e barato, não vai ser rápido. Se for barato e rápido, não vai ser bom. Se for bom e rápido, não vai ser barato. Então, você tem que escolher uma dessas opções aí. Tá? E o teorema de Capp é mais ou menos isso. Tá? O teorema de Capp, deixa eu ver, tem um slide aqui mais para frente, vou falar dele agora. O que é o teorema? Né? A sigla significa consistência, todos os nós possuem o mesmo dado ao mesmo tempo. Availability, ou seja, a garantia que todas as requisições receberam um retorno true ou false. Tá? Partition tolerance, o sistema continua operando mesmo se parte do nó estiver inacessível. Tá? Só que, pelo teorema de Capp, você só consegue ter duas dessas três opções. Você tem ou C e A, ou C e P, ou A e P, ou A e C. Tá? O teorema diz, não é possível você ter os três ao mesmo tempo. Você tem que abrir mão de um desses recursos para conseguir atingir, né, para conseguir fazer o teorema valer. Então, a maioria dos bancos, ele é forte em consistência, outro não é forte em consistência, um banco não relacional é forte em disponibilidade, o outro não é. Um tem a partition tolerance, o outro não tem, então você vai ter que abrir mão disso. Que é isso aí, ó. Não atende os três requisitos ao mesmo tempo, atendem um ou dois. E uma coisa muito comum em NoSQL é você desnormalizar a informação. Hoje, se a gente pegar uma tabela SQL, está lá, aluno, você tem um campo chamado cidade e bairro. Geralmente, na cidade, você vai ter uma outra tabela chamada cidade, onde você vai ter todas as relações das cidades, e na tabela de aluno, você vai colocar no banco, você dando um SQL, vai aparecer só o ID daquela cidade, ou seja, está fazendo uma relação de uma tabela com a outra. Então, ou seja, dá um select na tabela de alunos, aparece o nome do aluno, e na cidade de ID, por exemplo, vai aparecer o ID, Porto Alegre 1. Aparece isso, não aparece a palavra escrito Porto Alegre. Não sei se faça um left join ali, algumas coisas para, durante o select, ler. Mas só que você vai ter que consultar duas tabelas se você quiser imprimir aquele resultado. Tá? No banco não relacional, ele desnormaliza essa informação. Então, pegando uma tabela de alunos, você não precisa fazer uma tabela equivalente de cidades. Na tabela de alunos mesmo, onde está escrito cidade, você coloca Porto Alegre, vai estar escrito por extenso. Tá? Ah, mas eu estou repetindo informação. Na verdade, não está. Internamente, ele se organiza para que esses dados não fiquem se duplicando, ele indexa isso de uma forma, tá? Mas na hora de você fazer os selects ou o find, ali no caso, você tem um ganho de tempo, de performance muito rápido. Tá? E dessa forma também você consegue escalar o banco facilmente. E claro, isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua aplicação. Então, um novo modelo de fazer consultas no banco. Então, a maioria dos NoSQLs, eles não utilizam um select. Você não vai dar um select asterisco from, você vai dar um find. E, geralmente, é o inverso. Né? Para o SQL, você tem que dizer o que você quer buscar. Se você quer buscar tudo, você coloca um asterisco lá, vem tudo. Se você quiser buscar uma chave específica, select from users, where user é igual, blá, blá, blá. Ele vai te voltar aquele resultado. No NoSQL, você der um find normal, não dizer nada, equivale a select asterisco no banco. Então, você vai colocando seus filtros ali. Então, pegando uma sintaxe de MongoDB, quero consultar uns alunos. db.alunos.find, e aí eu coloco as opções que eu quero de filtro ali para retornar o resultado que eu quero. Ele joga basicamente um JSON ali na tela. Tá? E uma coisa muito importante, tá? Eu tenho trabalhado como consultor de bancos não relacionais, e todo lugar, ou praticamente todos os lugares que eu vou, a reclamação é a mesma. Ah, meu banco está super lento, não está legal, não está funcionando bacana,
MongoDB não é aquela maravilha como diz que é, Hadoop às vezes dá uns problemas, tal. Aí você começa a ler, ver a aplicação, você começa a ver o banco de dados, aí você percebe que modelaram um banco não relacional pensando de forma relacional. Então, ou seja, o cara criou uma collection de cidade, uma collection de estado, e tenta amarrar uma coisa com a outra. E aí, claro, vai ficar lento, mas não foi feito desse jeito. Então, uma coisa principal, para quem for começar nesse mundo, esqueçam, desliga aquele pensamento relacional, entenda como é que o modelo não relacional funciona, e cada banco tem o seu modelo. Tá? O MongoDB funciona de um jeito, o Riak funciona de outro, o Cassandra funciona de outro, mas a lógica é a mesma. Você vai ter que abstrair, tirar da sua mente tudo que for relacional e vai ter que entender como é que ele funciona, vai ter que entender como é que trabalha com essa desnormalização de dados e começar a inserir os seus registros, os seus dados, de acordo com as features daquele banco. Tá? Aí sim, aí fica ruim, está lento, porque foi pensado de forma relacional. Aí você vai lá e fala assim, mas só a modelagem aqui está ruim, vamos refazer, vamos criar uma outra collection aqui diferente? Aí você cria uma collection, às vezes ela fica maior, aí o cliente olha, nossa, mas está enorme isso aqui. Está com muitos campos aqui, muita chave aqui dentro, né? Vai ficar lento. Eu falei, não fica. A gente começa a trabalhar com índice, começa a trabalhar com as queries. O grande segredo de modelar banco não relacional chama-se schema design. Ou seja, no banco relacional, a gente pensa muito em índice, tabela, etc., né, performance, a gente vai direto no índice, criar os índices adequados. Tal. No banco não relacional, a gente tem que pensar no schema design, como modelar aquela informação. Tá? Então, encadear documento dentro de documento, como ele não faz join, nem left join, inner join, etc. Então, se você quiser ter esse recurso equivalente a ele, vai ter que pegar um documento e colocar subdocumentos dentro dele. Tem outras formas de fazer, essa geralmente é a mais comum. E outra coisa também, né? Muitos frameworks, se a gente pegar Python, tem o Django, que é comum, tal, tem o seu próprio ORM. O que é um ORM? Ele vai, em background, traduzir funções de código para SQL. Então, por exemplo, a do MongoDB eu acho fantástica, do MongoDB não, do Django eu acho fantástica, porque você consegue facilmente estar desenvolvendo um sisteminha lá, então facilmente você dá um find no banco, etc., mas ele é relacional. Tá? Então, ou seja, ele transforma tudo aquilo em SQL e joga para o Postgres ou MySQL. Existem também ORMs, ou ODMs, Object Document Model, para bancos não relacionais. Só que o ideal mesmo, para quem vai começar, mexa na mão, faça na mão para entender como é que ele funciona. Se você ficar amarrado a um ORM, você não entende como é que aquilo funciona, tá, direito, e você acaba pode gerar um overhead maior da sua aplicação. O legal é sempre estudar bem o driver, que normalmente nas linguagens de programação, praticamente todas têm algum driver, principalmente MongoDB, que é um dos mais populares. Aí você acha o driver adequado, faça as chamadas na mão. Python tem o PyMongo, tem para Ruby, tem para Java, tem para praticamente todas as linguagens. É uma comparaçãozinha, né? SQL e NoSQL. O SQL, geralmente, usa-se uma única máquina, ou uma estrutura mais reduzida. Você não faz um cluster de SQL, até faz, mas não é uma coisa tão trivial de se fazer. E o NoSQL ele já é cluster por padrão. Ele já é um pool de máquinas, um sharding, um réplica por padrão. SQL geralmente escala verticalmente, NoSQL escala horizontalmente. Está ficando lento, coloca mais máquina no seu nó. SQL full index, o NoSQL baseado em chaves. Tá? E o SQL, se você usa a linguagem SQL para fazer queries, e o NoSQL tem a sua API de pesquisa. Se a gente pegar o Riak, por exemplo, a API dele é um REST praticamente. Então você tem os métodos get, put, etc. Você trabalha com o banco fazendo como se fosse uma própria API. Então é bem interessante também. E aí, qual que é o segredo, né? Aí que está o grande tchan do negócio. Pensa numa aplicação. Qual deles que eu vou escolher? Então, você tem tipos que é chave-valor, você tem orientação ao documento, grafos, colunar, etc. Agora, qual deles é o melhor? Mesma coisa eu perguntar isso. Qual dessas ferramentas é a melhor? Não tem melhor. Tem aquela que vai ser mais apropriada para aquilo que você vai fazer. E, às vezes, você pode precisar mais de uma ferramenta. Você pode pregar um prego na parede usando uma pá. Pode, mas se eu olhar assim, que idiota, né? Pregar um prego aqui com uma pá, você vai conseguir pregar o prego, mas não é performático, não é bom.
entendeu? Então você tem que usar a ferramenta adequada para fazer aquilo, né? E a gente tem algumas alternativas. Eu estou citando o mais popular de cada um, tá? Até por causa do tempo, não daria para citar todos aqui. Até tem uma palestra onde pega cada um desses bancos e detalha cada um deles, né? A feature de cada um, né? Nesse que eu estou falando. Então você tem o MongoDB, a orientação dele é documento. O que seria uma orientação a documento? Imagina um JSON, tá? E esse JSON está armazenado dentro do banco de dados. Esse JSON é um documento. Cada pedaço desse JSON é um documento. Chave-valor, você pode ter documento encadeado, assim como você coloca pode colocar um array dentro de um JSON. Você pode colocar lista dentro dele, né, uma tupla, o que seja. E esse é um modelo de documento. A vantagem dele é muito rápido, escala horizontalmente, como todos, né? E ele seria mais apropriado, imagina, para um e-commerce. Vamos pensar em aplicações reais. Um e-commerce, você fazer o catálogo de produtos e carrinho de compra. Pode ser um banco orientado a documento, vai muito bem. Tá? Inclusive, tem até, quando a gente teve a última Black Friday aí, né, geralmente os e-commerces dão fica muito acesso, né, geralmente costuma cair. E um desses grandes e-commerces, os caras estão usando persistência poliglota, tá? Então eles, para o carrinho de compras e para o catálogo de produtos, usam MongoDB. Para fazer recomendação de produtos, baseado no seu perfil de navegação, aquilo que você está buscando no site, ele vai aprendendo o seu comportamento, eles usam grafos. E, no final, para concluir aquela transação, quando você vai fazer o pagamento, tudo, fica no Oracle. Então, esse foi o único que não caiu. Tá? Os outros, praticamente, ou caíram ou tiveram alguma instabilidade, porque os outros, até onde eu sei, já dei consultoria para vários desses, eles usam só banco relacional. Um usa Oracle, outro usa SQL Server, chegou a Black Friday, sentou. Então, esse que usa mais de um banco de dados, etc., ele conseguiu se manter no ar, não teve problema, porque 90% do acesso é pessoas olhando produtos, olhando o catálogo, comparando produtos, etc. Quando vai concluir a transação, é um clique lá para concluir, emitir pagamento, despacho, etc., e aí vai. Esse aqui é um modelo de documento do MongoDB. Então, percebam, isso aqui é um JSON, praticamente. Então, ele tem um Object ID, que seria como se fosse uma chave única dele. Tá? Todos os documentos do MongoDB, obrigatoriamente, têm que ter um Object ID, um ID, no caso, underline ID. Isso aqui, por questão de performance, vocês podem manipular esse resultado desde que você certifique que ele seja único. Tá? Isso aqui não pode ter dois documentos na mesma collection com o mesmo ID. Tá? Então, isso aqui você pode até fazer, pode colocar nome aqui dentro, contato, pode até fazer uma lista ali dentro. Né? Então, você consegue manipular isso de uma forma bem interessante. E o legal é que isso aí já é indexado por padrão. Né? O índice dele já é criado na árvore binária nativamente. Então, você trabalhando bem com esse Object ID, para aquilo que você vai fazer consulta com bastante frequência, vai dar uma performance muito boa. Então, perceba que aqui tem contato, ó, eu posso colocar quantos campos ou quantas chaves eu quiser aqui dentro, sem limite. Tá? Ele tem alguns limites aí de, não sei, cada documento, eu acho que pode ter, não lembro agora, eu sei que mudou a versão, agora eles aumentaram esse limite, se eu não me engano, cada documento podia suportar, acho que, quanto? 16 megas, mas isso mudou agora, acho que, se não me engano, ficou ilimitado, esse último, no 2.6 agora. Mas 16 megas de texto é coisa pra caramba. Então, é difícil estourar esse limite. Aqui também você pode colocar quantos quiser, tecnologias, é uma lista, então, que é um exemplo que eu coloquei tentando usar alguns objetos que ele permite. Tem Object Date também, né, data, tem outras coisas que dá para fazer também. Você tem o chave-valor, eu vou citar o RIAC, porque o RIAC é legal, que ele segue bem à risca o teorema de CAP na questão de alta disponibilidade. Então, você instalou um RIAC, instalou uma outra maquininha, colocou as duas para se falar, as duas praticamente já entram em cluster e você consegue fazer um nó, criar um nó de máquinas ali muito rapidamente. Só que ele é baseado em chave-valor, ele usa um conceito de buckets, né? Então você vai jogar os dados dentro de um bucket e depois vai recuperar isso. Então ele não é tão flexível em relação ao MongoDB. Só que ele é ótimo também, dependendo se você precisa de um sistema para guardar a sessão de usuários. Tá, um e-commerce. Eu conheço um e-commerce que a sessão de usuários dele, o usuário logado no site, fica no RIAC. O RIAC controla isso. Carrinho, etc. Tá? Então, pode ser usado para isso.
Tem o conceito de grafos também, então a gente pode citar o Neo4j. O que é o grafos? Você cria entre os seus objetos lá dentro, você cria um relacionamento entre eles. Então, se a gente pegar um Twitter, por exemplo, acho que é o exemplo mais prático, mais fácil de citar. Eu posso seguir ele, mas ele não precisa me seguir de volta. Tá? Eu sigo ele, você segue ele. Tá? Eu não te sigo. Então, qual que é a minha relação com você? Quem é o vínculo entre eu e você? Pode ser ele. Então, grafo, você começa a criar relacionamento entre os objetos, e você consegue ver quantos graus de separação está um objeto do outro, ou o que ele está relacionando um com o outro, ou etc. Numa loja de e-commerce, tá? Eu conheço alguns que utilizam grafos para fazer recomendação de produtos. Como é que eles pegam? Está o usuário, a bolinha aqui do usuário. O usuário leu o livro, ou melhor, fez pesquisa na área de direito. Aí, faz um linkzinho lá, um relacionamento com ele com direito. Mas também pesquisou muito culinária. Faz outro linkzinho com culinária ali. E vê os últimos objetos que ele pesquisou no banco e vai colocando, vai adicionando nós ali. Então, quando um usuário entra no site para ver alguma coisa, então já aparecem umas recomendações. Poxa, era esse livro mesmo que eu estava querendo. Como é que o site sabia? Na verdade, não é o site que sabia. Você disse para ele o que é aquilo que você gosta, baseado na sua navegação. E com grafo você consegue fazer ligações, de assuntos e tópicos com a sua pessoa, com o seu perfil, vai amarrando uma coisa com a outra. Então, para isso, ele é muito bom, para fazer rede social, estilo Twitter. O Facebook usa também o conceito de grafos bastante. O Facebook utiliza bastante a parte de grafos para saber nível de separação, ou recomendar amigos, talvez, não sei como é que funciona internamente. O Marlon do Facebook pode falar melhor. Mas utiliza bastante. Então, para rede social é perfeito, para recomendação, ou aprender alguma relação de uma coisa com a outra é perfeito. Tá? E tem um colunar também, baseado em colunas. Eu posso citar o 8base, que talvez o 8base faz parte do Hadoop. Tá? Ele está integrado Big Data, etc. Então, você consegue ter um banco de dados que grava diretamente no HDFS do Hadoop, consegue escalar absurdamente isso aqui também, rápido. Muito bom para fazer análise histórica, você pode rodar MapReduce, tudo que o Hadoop tem, Hive, Mahout, tudo você pode integrar e fazer pesquisas e utilizar o 8base para persistir esses dados. Tá? Eu sei que o Facebook usa o 8base para o chat dele, aquele chatzinho que aparece, o Messenger dele é baseado no 8base. Tá? Então pega o usuário, coloca ali, vai trocando, então ele se escala muito rápido, ele se integra muito rápido. Mas é baseado em colunas, ou seja, os dados são segmentados em... Você tem um campo, e esse campo pode ter colunas ilimitadas, etc. Então, a forma de você organizar os dados é diferente. Fazer pesquisa também é diferente. Tá? E a gente, voltando ao termo, persistência poliglota. Então, o que o mercado... Eu, como consultor, às vezes eu sinto falta de ver, o que um arquiteto agora precisa? Ele não precisa ficar bitolado a somente um modelo de persistência. Ele tem que entender, conhecer, procurar as alternativas que tem, hoje são várias no mercado, e pensar na aplicação como um todo, pensar nos recursos, ver o que ela é boa e ruim, fazer uma análisezinha ali, uma análise SWOT, por exemplo. Pontos positivos, pontos negativos, prós, contras, conceitos, ver cases, aplicações, etc. E quando for modelar um novo produto, já pensar nisso. O que eu preciso agora? Eu preciso escalar, preciso atender rápido, eu preciso responder rápido, eu preciso fazer integridade referencial, preciso ter transações. Entendeu? Você começar a anotar as features que precisa e depois bater nesses modelos de persistência, avaliar um por um, prós e contras de cada um, e começar a identificar aquilo que é necessário. Tá? Como citei o caso de e-commerce. O caso de e-commerce, esse de um cliente específico, ele utiliza MongoDB para o carrinho de compras e para o catálogo de produtos. Utiliza o Neo4j para fazer recomendação de produtos. E no final, quando o usuário vai no carrinho, vai dar um checkout no carrinho dele, coloca o cartão de crédito para pagar, na hora que ele clica no botão, isso vai para o Oracle. O Oracle mantém, armazena esses dados financeiros, porque tem transações, tem todo... Aí já integra com a API de pagamento, que lá é totalmente relacional também. Então, esse cara ele conseguiu manter a loja dele no ar muito tempo. Quando chega perto de Black Friday, Natal, Dia das Mães, etc., o que ele começa a fazer? Ele começa a subir mais máquinas com MongoDB, mas aumenta um sharding dele, o conceito de sharding é
você fatiar a informação. Então, o shard, imagina 4 máquinas. Então, você tem 4 máquinas, tem 20 mil registros. Né? Fica um pouco na primeira, um pouco na segunda, um pouco na terceira e um pouco na quarta. Só que as máquinas não sabem o que tem uma na outra. Então, você tem um query server, você tem um config server, que é quem armazena o índice de todo o seu cluster. Então, tem o query server, que é quem recebe a requisição. Então, o query server bateu a requisição para ele, ele pergunta para o config server, estão me pedindo esse dado aqui, que máquina que tem isso? Ah, a máquina 3. Então, manda para lá. Se ela cair, ficar fora, se você não tiver um réplica dela, você vai perder esse pedaço de informação também. Tá? Você pode fazer um réplica dela. Então, geralmente, o recomendado do MongoDB, quando você vai trabalhar com sharding, é que cada shard tenha o seu réplica. Entendeu? E quando você vai criar o config server, você tenha pelo menos 3 config servers, uns 2 ou 3, pelo menos, query servers, que é onde a aplicação vai disparar a pesquisa, fazer a recomendação, e cada shard ter a sua própria réplica. Ter pelo menos, o recomendado é sempre 3, trabalhar com 3 réplicas, né? Uma master e 2 slaves, né? 2 réplicas no caso. Ou número, de preferência número ímpar também, porque quando o MongoDB tem um comportamento, quando uma máquina de réplica cai, ele entra em votação para eleger um outro master. Então, sempre vai ter um master. Então, se tiver um número par, por exemplo, pode ter empate de votação e fica meio... eu sou o master. Mas também quero ser master. Votei... uma máquina recebeu empate de votações. Né? Ele se organiza, de uma forma geral, mas pode ter um delay maior quando isso acontece, um tempo, 1 segundo a mais, talvez, não sei quanto, quando esse comportamento acontece. Então, a gente trabalha pelo menos 3 ou 5 máquinas, 3 a 5 ou 7, números ímpares para não acontecer isso. Ou pode colocar um árbitro também. É possível também você colocar uma máquina, ela não tem nada de registro, o banco dela é zerado, ela só fica arbitrando. Então, ela fica fazendo um heartbeat ali entre as máquinas para ver quem está no ar. Uma caiu, ela já, eu vou eleger essa como master agora. Então, aquela acaba sendo master. Quando aquela volta, né, há uma sincronia de dados, a máquina que ficou fora sobe, ela busca os dados que foram atualizados da outra e ela pode continuar como réplica ou ela pode virar master também, dependendo. Aí, no caso, o árbitro ali, aquela votação vai decidir isso. Então, ele tem uma arquitetura bem legal. E aí, claro, escolher o que vocês precisam. ACID, né? A coisa tem que ter certeza que o dado foi gravado, que tem que ter integridade daquilo lá, etc. Vai para o relacional. Eu não preciso disso, eu preciso escalar. Então, aí você pode partir para o banco não relacional também. Tá? Então, aquilo que eu falei, eu dou o exemplo de e-commerce, catálogo de produtos é a loja mais acessada, etc. Usuários de informação financeira fica no Postgres ou no Oracle, ou o banco relacional que ele quiser. Tá? Esse exemplo real existe no Brasil, hoje rodando com alguns players, estão rodando dessa forma. Eles conseguiram ter uma escala muito boa, tá? E com esse exemplo do e-commerce mostra assim, que você consegue ter uma escalabilidade naquilo que está gerando o maior impacto agora, que é carrinho de compras e catálogo de produtos. Hoje é assim também, quando a gente vai entrar num site de e-commerce qualquer, a gente quer comparar produtos, vou comprar um celular novo. Então, você tem o S5, você tem o Nexus, você tem o LG, etc. Você quer sempre olha um, depois olha o outro, depois vai ver os comentários, aí volta para o primeiro, fica na dúvida, abre outra aba, começa a pesquisar, depois volta. Aí você vai só comprar um produto. Você escolheu um, mas você fez uma pesquisa grande no site antes de chegar até aquela sua decisão de compra. Livros também é assim, né? Então, isso acaba sempre pegando, né? E, como eu falei, pode usar o Neo4j para fazer a análise de recomendações de produtos. E aí, o que se espera? Tá? O que o mercado hoje está precisando, está esperando de um arquiteto de informação hoje? É que ele entenda esse conceito. Tá? Não é feio, não é gambiarra usar mais de um banco de dados na mesma aplicação. Pelo contrário, você vai extrair aquilo que é melhor para cada tipo de base de dados. E eu já vi casos onde, mas a minha aplicação está no Oracle, não faz sentido pegar outra coisa e colocar outro banco aqui. Para quê? Ficar duplicando? Vou ter que contratar pessoa que conhece isso? Tudo bem. Você lembra aquela história do bom, rápido e barato? O que você prefere daquilo? Então, se você quer escalar, se você quer ter escala e não quer contratar mais gente ou pagar cursos para alguém da equipe que aprenda uma outra tecnologia,
tudo bem, continua do jeito que está, e você pode sofrer o risco da sua aplicação não conseguir escalar, ela não conseguir ser escalável. Ah, mas eu quero, eu preciso. Quanto que eu vou ganhar fazendo isso, deixando a minha aplicação escalável? Imagina um e-commerce, né? Essas que ficaram fora durante a última Black Friday. Imagina quanto que é 1 minuto dessas lojas fora do ar. São milhões de pessoas querendo comprar ao mesmo tempo. Imagina o prejuízo que leva. Então pensa nisso. Então é uma coisa de se pensar. Vai ficar mais caro. Óbvio que vai ficar mais caro. Mas também você precisa validar esses custos, né? Validar isso, colocar num papel, numa planilha e validar se faço isso ou não faço. Quem tem feito isso aqui, eu atuei diretamente em algumas consultorias disso, né? Gostaram, ficaram satisfeitos, o custo aumentou, óbvio, tá? Porque tem que ir uma coisa a mais ali, só que o cara ganhou mais também, conseguiu escalar. E também você vai ter que mudar código também, o seu código vai ter que ser capaz de ler diversas persistências, diversos bancos, gravar em diversos bancos, momentos adequados. Às vezes um momento fica só num banco, depois passa para o outro, às vezes tem que pegar uma informação que já foi processada e gravar no outro, né? Então isso tem um trabalhinho também de código que vai aumentar. Como eu falei, claro que vai ficar mais caro, claro que vai ter esforço, vai ter migrações, vai ter quebra de paradigmas, questão cultural de empresas também. Porque às vezes, MongoDB é muito novo, tá? Uma coisa que começou agora. Se a gente for ver no mercado hoje, você tem o Walmart utilizando MongoDB, o Banco Itaú está fazendo estudos também, tem POC para aplicar MongoDB em algumas soluções lá dentro. Isso bateu na própria Tengen, lá na própria MongoDB, faz pouco tempo, né? O Globo.com no Brasil utiliza MongoDB bastante, né? E tem diversos outros players. Então, já está. E outra, tem uma empresa por trás. Você tem a própria MongoDB que dá suporte. Tem brasileiros que trabalham lá, eles ficam sediados em Nova York, mas tem uma equipe de brasileiros que atende, dá suporte, entendeu? Rápido o suporte deles, que a gente tem clientes que utilizam MongoDB e contratam o suporte da MongoDB, a gente intermedia esse contato para facilitar. Os caras são muito rápidos. Uma vez a gente encontrou um bug numa questão de aggregator, no aggregator framework deles. Era um bugzinho, estava estourando um limite lá, aquilo não deveria acontecer. Tá? Eu abri um chamado no Gira reportando esse bug, essa questão. Acho que demorou o quê? 48 horas, os caras resolveram esse bug e liberaram um patch de atualização daquilo. E corrigiu. E na versão seguinte, no MongoDB, esse bug foi corrigido. Tá? Então, os caras são muito rápidos, atendem muito bem em relação a isso. Os outros também têm. A Hadoop, hoje você tem alguns players, como IBM, que tem a sua distribuição, você tem a Cloudera, que também tem a sua própria distribuição de Hadoop. O RIAC tem a própria a Baixou, que é a empresa que produziu o RIAC, né, que dá suporte comercial também. Né? No Brasil, hoje não tem um representante oficial, mas tem algumas empresas que dão suporte a isso. Tá? Se querer fazer um jabazinho, eu faço isso. Tá? E tudo uma questão de escolha. Né? E por onde começar aquilo que eu falei? Entenda, abstraia o modelo relacional, pensa de forma não relacional, tá? Entenda como é que a modelagem de cada banco funciona para poder escolher as soluções mais adequadas para cada tipo de negócio. Tá? E eu digo assim, a experiência própria, o resultado final é bom. Tá? Vocês sentem diferença na aplicação, sim. Tá? Imaginando uma aplicação como o próprio Facebook, por exemplo, que talvez hoje seja um dos maiores volumes de tráfego na internet seja do Facebook. Imagina se ele usasse só um tipo de persistência. Acho que não ia conseguir escalar. O Facebook usa Cassandra, eles ajudaram a criar o Cassandra, tá? MySQL, né, Marlon? HBase, então tem uma solução bastante mista ali para fazer a sua escala. Tá? E a gente pode, mas a minha aplicação é pequena demais. Se a gente for pensar pequeno também, você não vende, não ganha. E hoje, nesse mundo de persistência poliglota, já tem casos de e-commerce no Brasil, a gente tem empresa como a própria EasyTaxi, ela utiliza MongoDB para fazer a busca de taxistas. Tá? É muito legal isso aí, porque os caras escalam, e a EasyTaxi está atendendo hoje em diversos países, não só Brasil. No Brasil, ele já tem um shardzinho, fica na Amazon, e atende também o segundo maior mercado da EasyTaxi é Seul, na Coreia. Então, ou seja, até escrito em coreano lá, ela aceita também outros, não é o TF8 no caso, né, aceita gravar isso, faz busca, find, etc.
consegue atuar muito bem, e eles conseguem fazer um charging de vídeo, que é Brasil atende máquina aqui do Brasil, que é Seul, que é a Ásia, que é a América do Norte, América do Sul, Europa, etc., atende em servidores da Amazon, no site mais apropriado, né, na região mais apropriada para aquilo lá. Eu não sei se hoje está assim, mas a ideia é chegar nesse nível. Tá? E basicamente é isso. Né? A gente tem quanto tempo ainda? Tem, acho que uns 15 minutos. Não sei se a gente tem tempo ainda, né, mas se alguém quiser fazer uma pergunta... 10 minutos, né? Boa tarde. Eu queria saber se nos bancos não relacionais, né, como os que você citou, existe algo parecido com os storage procedures. E são, no caso, duas perguntas. A primeira é essa que eu fiz agora. A segunda é, por exemplo, aplicações de pequeno porte, onde apenas um banco relacional, apenas um atenderia bem. Se eu optar por usar um banco não relacional, só um banco não relacional, o que você diria dessa opção? Deixa eu ver aqui. Está funcionando, vou responder por aqui. Então, respondendo a sua pergunta, sobre equivalente a Store Procedure, você até tem. Se você pegar a parte de Hadoop hoje, você tem várias tecnologias, Hive, você tem MapReduce, que consegue fazer o que o PIG, no caso, né? no caso o Hadoop, e MapReduce, que o MongoDB suporta também, que você faz, você mapeia tudo o que você quer e depois você devolve um resultado próprio com aquilo. O shell do MongoDB, falando de forma nativa, ele é feito em JavaScript. Tá? Então, se você quiser jogar uma aplicação em JavaScript lá dentro, ele vai rodar, executar, você pode ter uma regrinha ali dentro, etc. Ou usar o driver da sua linguagem de programação específico para você programar alguma coisa. Hadoop tem, você tem Pig, você tem Hive, você tem MapReduce, que é o mais popular, que você faz, não é Store Procedure, você não vai usar a mesma sintaxe, é bem diferente, mas você tem um comportamento parecido. Só para outra pergunta, em relação a aplicações pequenas, não tem problema nenhum de você usar um único modelo de persistência. Tá? O objetivo dessa palestra aqui é mostrar aplicações mais complexas, que são várias áreas, você tem várias seções diferentes, né, como carrinho de compra, você tem catálogo, meios de pagamento, antifraude, uma série de benefícios. Né? Se você jogar tudo em um único banco, por exemplo, um banco relacional, não necessariamente você precisa ter um relacionamento para mostrar um carrinho de produtos, um catálogo de produtos. Vocês desnormalizando isso, jogando para modelos de documento, às vezes vai te responder muito mais rápido do que ficar fazendo select, pegando categoria, subcategoria, cor de produto. Você tem outras características, voltagem, 110, 220, você tem tags, né, para cada tipo de produto. Então, com essa variação, você tem um modelo de documento adequado para cada tipo de produto. Então, por exemplo, no notebook, você não precisa saber... por exemplo, pegar um liquidificador, né? Você não precisa saber cor de teclado, não vai ter essa informação lá. Entendeu? Então, você modela o seu documento de forma adequada. Agora, se você pensar um catálogo de produtos em e-commerce e for colocar todas as possibilidades de produto que pode ter, um carro tem rodas, um notebook não tem rodas. Entendeu? Então, você começa a pensar isso, você não precisa ter todo aquele enxotado em várias tabelas, ficar fazendo relacionamento, e joga em algo mais simples. E pensando em aplicações pequenas, não tem problema nenhum rodar um tipo só de persistência. Uma aplicação muito pequena, você pode rodar até algo baseado em memória, mesmo como Redis, como um banco mais menorzinho em tamanho. Né? Existem várias opções. Hoje tem deve ter uns 30, 40 tipos de bancos não relacionais, até mais. Tá? Depois tem um site, eu passo até aqui o link depois, onde ele relaciona vários, e aí dá para ter uma visão geral. Tá? Mas acho que o site DB Expert, se eu não me engano, ele faz uma relação de vários bancos, é bem legal. Respondido? Beleza. Pois não? Seguinte, não distanciando muito do negócio que você citou na apresentação toda como exemplo, o e-commerce, na área de marketing, que talvez demande BI, qual a experiência que você tem, você adota esse modelo híbrido de mesclar determinar, talvez, sei lá, fato em relacional, alguma coisa no SQL. Como você tem essa experiência e como é que
em termos de arquitetura, vocês pensam nisso? Certo, olha, BI não é uma área que eu domino muito, tá? Não, eu conheço bem pouco até de BI. Mas o que eu sei, se eu pegar um BI como o Pentaho, ele tem conectores para vários bancos não relacionais. Então ele conecta, ele fala com o MongoDB nativamente, e você pode modelar a sua própria aplicação, tá? Isso eu estou dizendo, nunca mexi, tá? Estou dizendo com base em palestras que eu já assisti. Você coloca o Pentaho para conectar nessas diversas fontes separadas e a partir dali ou agregar isso em algum lugar, né? O Pentaho em si tem a sua própria base de dados. Então você separa, você sobe o seu ETL, os seus conectores ali, ele aglutina esses dados no seu próprio modelo local e a partir dali ele começa a gerar o cubo, os seus gráficos ali que precisa, tá? Mas pensando de uma forma mais de arquitetura mesmo, eu diria que faria mais sentido um BI estar num banco não relacional, porque você pode colocar qualquer tipo de informação, qualquer modelagem, tá? E depois organizar e fazer os filtros que você precisa, os aggregators que você precisa ali, do que em banco relacional, tá? Minha opinião pessoal. Mas como eu não sou especialista em BI, eu não sei se isso procede, tá? Talvez um especialista poderia responder melhor. Tá, se quiser depois, eu conheço uma pessoa aqui que conhece bem Pentaho, né, que está aqui no fórum, a gente pode bater um papo com essa pessoa, ela talvez consiga te dar uma orientação melhor nesse aspecto. Tá. Oi, pois não? É o seguinte, você trabalha com uma persistência poliglota, você tem um banco relacional, você tem um banco de grafos, eventualmente ao mesmo tempo ainda um banco baseado em documento, né, enfim. Qual é a experiência do pessoal em tentar usar uma API uniforme para esses bancos? Em Java, por exemplo, teria JDO, ou você usaria interfaces REST. Como é que é a experiência do pessoal que usa esses cenários? Olha, o que eu costumo fazer, eu geralmente faço uma API normal, um conceito de API, que vai retornar um REST padrão, com métodos padronizados, e aí via esse código que eu utilizei para gerar essa API, eu padronizo e adapto, né, o modelo de dados de cada banco para dar um resultado uniforme, um resultado padrão. Porque o seu resultado padrão ele vai ser diferente. Um relacional vai te devolver um resultado bruto diferente, o MongoDB vai responder de outra forma, né, um formato totalmente diferente. O Grafos, então, vai te retornar outra coisa que não tem nada a ver. Então, via sua API, ou seja, a API que você criou, você vai pegar esses dados, vai aglutinar, vai padronizar esses dados para devolver para uma API responder de forma padrão. O REAC, ele nativamente suporta, ele tem uma camada REST. Então você consegue, via REAC, diretamente acessar um REST. Inclusive tem aplicativos mobile, eu conheço um caso até, que o aplicativo só faz a chamada direto no REAC, não passa por nenhuma aplicação. O REAC retorna o REST e já consegue trabalhar com os dados ali. O MongoDB também, você consegue habilitar um REST dele, tá? Mas não é muito recomendado você ficar diretamente, por causa de questão de segurança de dados, etc., senão ele vai receber os métodos put, etc. Alguém pode, de má fé, ali, apagar seus dados. Então é legal você colocar uma aplicação na frente para controlar esse acesso, tá? Para fazer a sua CL, controle de acessos, e padronizar esses dados de várias persistências diferentes. Tá? Assim como a migração de um lado para o outro também. Eu não consigo pegar dado do Oracle e gravar no MongoDB diretamente. Não dá. Eu vou ter que pegar do Oracle, estruturar no formato JSON do MongoDB, gerar praticamente um JSON e gravar aquilo no MongoDB. Então, você faça um tradutor de um para o outro, né? Assim como a API também que você vai fazer, tem que ter essa tradução para responder o resultado padronizado. Era isso? Respondido? Uhum. Então, já tem mais uma pergunta. Então, Oi. Aqui, eu posso só complementar isso daí, que eu uso um outro banco de dados no SQL chamado CouchDB. O CouchDB, claro. O CouchDB é REST padrão, certo? Uhum. Usa criptografia, HTTPS, e tem um sistema de ACL interno. Uhum. Ele pode responder a isso. E também o rapaz perguntou sobre Story Procedure. O CouchDB permite que você saiba quando um dado foi modificado e passe ele para uma função, tanto internamente, como ele tem um string de todas as modificações que você fez em determinado base. Então, você pode colocar essa string dentro de um outro programa que você escreve em qualquer linguagem que você quer, absorver a modificação e trabalhar com ela como se fosse um trigger, que seria uma Story Procedure. Então, justamente sobre isso eu tenho uma dúvida. Você acabou de falar para mim que eu esqueci até o nome do sistema de arquivo que o Mongo usa, que tinha até essa limitação. Mongo ou Hadoop? Não, o Mongo. O Mongo tem um GridFS. Tem um GridFS, isso. Então, o GridFS tinha esse problema de não conseguir chardear o arquivo com mais 16. Eu estou trabalhando, usando o CouchDB para fazer sistema de gestão de arquivos. Então, eu pego lá um arquivo PDF, jogo no CouchDB,
Fui criticado na minha empresa por fazer isso, porque eles falaram que eu devia ter usado o Lucene. Eu não tenho como usar hoje, não tenho estrutura para colocar hoje um Hadoop, até por N motivos. Sim, claro. Eu queria saber, eu estou com 1 TB e estou pretendendo colocar 1,5 TB de PDFs lá. Motivo pelo qual eu não jogo no sistema de arquivos. Ele pode ser deletado, o CouchDB ele tem sistema de versionamento, MVCC forte, então, mesmo que não existe deleção nele, a não ser que eu vá lá fisicamente e tire. Né? Certo. Eu queria saber se tem algum grande caso de usar, alguma pessoa usar ele para usar qualquer Mongo ou Couch como servidor de arquivos com sucesso, ou por que todo mundo me critica quando eu falo isso? E mesmo eu vendo ali, eu vejo um resultado muito bom, por que todo mundo cai de pau em cima de mim? Existe alguma coisa que as empresas acham? Ou tem alguma verdade? Porque ele cria pequenos arquivos para cada DB. Uhum. Inclusive, eu tiro a permissão de cada arquivo de escrita nele, depois que ele é gravado. Eu queria saber, eu estou muito errado? Ou existe alguém que não estão usando só porque não conhecem? Olha, dizendo experiência pessoal, quando eu comecei a usar MongoDB, primeiro que começaram com gozações até pelo nome do banco. Falei, como é que eu vou confiar num banco onde o nome é Mongo? Tá, então ficou, assim, tive várias resistências no começo também. Depois, com performance, como o resultado começou a aparecer, aí gostaram, acharam tudo muito bonito e o pessoal acabou morrendo de amores por ele, né? Existe sim eu acho que essa resistência, tá? Porque você acaba tirando, talvez, a zona de conforto de alguns outros desenvolvedores. Eu não conheço aquela aplicação, não conheço a fundo, e, pelo fato de eu não conhecer a fundo, talvez não seja melhor. Mas, às vezes, a pessoa não para olhar, para entender aquilo a fundo, para ver como está funcionando. Se está funcionando bem, se você está conseguindo a performance que precisa, eu acho que você está indo no caminho certo. Tá? Eu tive experiência com GridFS no MongoDB para imprimir papers, né, documentos, no caso, de um sistema que ele é baseado em ações da Bovespa. Tá? Um grupo de investidores, não é um sistema da Bovespa, é um grupo de investidores. Eles compraram um sistema onde ele gera uma série de análises, uma espécie de BI entre os papéis para indicar aquele que tem a compra que possa ter um valor, uma elevação grande no seu valor do papel. E a gente guardava todos os documentos da CVM e de outros índices também, usando o MongoDB, usando o GridFS, porque a gente conseguia ter uma performance boa, tá? Tranquilo, e a gente conseguia ter um controle de acesso mais adequado, mas aí a gente fazia o controle via código. Tá? O MongoDB, o GridFS, até onde eu sei, faz tempo que eu não mexo com ele, na versão nova ainda não cheguei a mexer. Ele não tem um controle de ACL tão intenso quanto o CouchDB. Talvez na 2.6, eu sei que o MongoDB 2.6 melhorou muito a questão de ACL, mas eu não sei se isso se aplica ao GridFS, eu não parei para olhar ainda. Tá? Mas eu vejo assim, você está respondendo rápido, está com performance, está seguro, está te atendendo, eu acho que não deveria se preocupar muito com o que os outros estão falando. Que é normal, né? Eu ouço reclamação, às vezes, de tudo que é lado. Né? Fala, mas um banco não relacional, tá, isso é coisa nova, não está pegando. Então, se eu fosse me preocupar com a opinião dos outros, eu não faria nada. Tá? Dá tempo, pessoal, o tempo acabou, eu vou estar no corredor, qualquer coisa tem meu Twitter, e-mail, cartões, aqui a gente pode trocar. Tá? Obrigado pela presença de todos.